Olá pessoal da Educação de Jovens e Adultos do Ensino Médio, terceiro período. Vamos iniciar a segunda semana proposta do nosso PET, tá bom pessoal? Então vamos aqui mostrar para vocês aqui o PET que vocês ou já estão em mãos ou deveriam estar, né? Então na primeira semana a gente trata desde o fim da escravidão no Brasil em 1888, tá bom? Passando pela, né, como que esses ex-escravizados, né, agora libertos, como é que eles estão inseridos nessa sociedade brasileira, no Rio de Janeiro, né? Então, a questão das elites, né, do café e sua relação com os ex-escravizados, a questão da vinda dos imigrantes europeus para trabalhar em terras brasileiras, o trabalho assalariado. Então, todas essas questões são contempladas na primeira semana do PET, tá bom? Então, ninguém me procurou até agora, então não sei se estão com dúvidas. Quem tiver dúvida me procura para responder o PET. Não procurem, pessoal, na última semana de entrega do PET, porque aí o aprendizado de vocês vai ficar bastante prejudicado. Então me procure agora, está no início, é mais fácil, vamos semana por semana, vamos respondendo devagar, aos poucos. Tem dificuldade, me procura. Então a segunda semana, pessoal, a gente já sai um pouquinho do Brasil para entender o contexto do início do século XX no mundo, né? E o primeiro grande evento que a gente vai analisar é justamente a Primeira Guerra Mundial, tá bom, pessoal? Então eu vou colocar aqui em modo de exibição aqui. Então, a Primeira Guerra Mundial. O que a gente pode analisar da Primeira Guerra Mundial? Então, foi um conflito que ocorreu entre 1914 e 1918. Tem uma característica, né, de conflito de trincheira, né? Então, muitas pessoas acabaram por vir a falecer nessas trincheiras, né? Porque é uma batalha bastante prolongada, 4 anos, enfrentando frio da Europa, escassez de alimento, enfim, foi a primeira guerra aí que envolveram vários países, né, no início do século XX. Então, é uma guerra bem simbólica, né, pessoal? Que marcou o nosso mundo atual. A Primeira Grande Guerra foi um marco da humanidade, no sentido que foi a primeira guerra do século XX e o primeiro conflito em estado de guerra total. Quer dizer o quê? Aquele em que uma nação mobiliza todos os seus recursos para viabilizar o combate. Então, mandaram todos os jovens, é, pegaram todos os metais para poder fazer armamento, enfim. E ela, como eu falei, ela foi longa, de 1914 até 1918. E ela é resultado das transformações que aconteciam na Europa, as quais fizeram diferentes nações entrarem em choque. Então, o contexto europeu ali de os impérios, né, e os estados-nações e impérios que tentavam se consolidar, acabaram acirrando ali os conflitos e acabou acontecendo a Primeira Guerra, né? Então, o resultado foi traumático, claro. Uma geração de jovens cresceu traumatizada com os horrores da guerra. A frente de batalha, sobretudo a ocidental, ficou marcada pela carnificina, pelas várias mortes, né? Vivida nas trincheiras e um saldo de 10 milhões de mortos, pessoal. Então, foi um período bastante complicado, porque o final do século XIX, pessoal, é marcado pela Belle Époque, que eles falam que eles acreditavam que a ciência ia melhorar o mundo, que a gente estava vivendo em progresso contínuo, as civilizações, né, europeias estavam em constante acúmulo de riquezas devido à colonização das Américas, da África, enfim. E a Primeira Guerra Mundial foi um choque de realidade, que eles experimentaram a própria violência, né, que eles praticavam aí na América, né, na África, eles experimentaram no próprio continente. Ok, pessoal? Então, aqui no nosso mapa mental, a gente pode colocar qual que é o contexto. Era o nacionalismo, né?
destaca-se o desenvolvimento da Alemanha, que ameaça a Inglaterra. Então, a Alemanha começa a se desenvolver e ameaça que o grande império da época, que até influenciava o Brasil, era a Inglaterra, né? Então, os motivos foram as disputas imperialistas, como eu falei, desenvolvimento distinto dos países, economia versus armamento. Então, tinha essa questão bélica e a questão da econômica. Tinha os interesses em expandir o domínio e principalmente o nacionalismo, pessoal, que depois ia refletir também no fascismo e no nazismo, que a gente vai discutir mais pra frente. Essa questão da aquisição de armas, preparo militar e bélico, pessoal, isso é muito perigoso, pessoal, bastante perigoso. A Tríplice Alemanha, então, quem que eram os aliados na guerra, né? Então, a Tríplice Aliança era a Alemanha, Áustria e Itália de um lado, e a Tríplice Entente, que era Inglaterra, França e Rússia de outro, né? Tem o estopim, né, que fez acontecer a guerra, foi o assassinato do príncipe Francisco Ferdinand, que ele era do Império Austro-Húngaro, por um jovem sérvio. Então, a Áustria tinha apoio da Alemanha, por um lado, e a Sérvia tinha apoio da Rússia e da Inglaterra, né? A Itália, né, apoia a Entente, ok? Ela muda de lado por interesses econômicos. E em 1917 acontece duas coisas importantíssimas, pessoal, que é a entrada dos Estados Unidos na guerra e a saída da Rússia com a Revolução Russa, né, que é quando Lenin e Stalin chegam ao poder. Então, a gente vai ver lá nas questões que abordam bastante esses dois momentos aí né, que são importantes para a guerra. Como eu já falei, a guerra era a guerra de trincheiras e a gente pode até o fim dela foi o Tratado de Versalhes, né? Então que a Alemanha teria que indenizar e vai perder territórios e futuramente esse revanchismo alemão iria gerar o nazismo com Hitler para a Segunda Guerra. Pessoal, aqui as questões vão estar mais detalhadas. O adequado, pessoal, era a gente fazer uma reunião no Meet, pra gente conversar, que eu traria mais detalhes, que falar tudo de uma vez assim, acaba deixando um pouco solto algumas informações, né? Vou dar uma. Eu tenho o PET aqui também, pessoal, que pode, que traz outras informações que também ajudam a responder, como eu já falei para vocês lá no primeiro vídeo, não sei se vocês assistiram, que ajuda a estar observando essas questões aí tem algumas informações também, para além desse material de apoio que eu preparei, né? Então vou aqui no pad, rapidamente, só para mostrar. Esse pad está online, pessoal, quem quiser baixar também. Então, geografia, depois da geografia deve vir história, né, pessoal? O patch, pessoal, esse patch que está aqui é um pouco mais completo que o de vocês, que vocês é mais simplificado. Mas aqui é bom material para vocês estudarem, né? Então aqui já vai falar da Primeira Guerra Mundial. Então, tudo que eu falei ali aqui tem algumas coisinhas a mais aqui, os antecedentes da guerra, então fala ali dos impérios, né, que se formavam e estavam disputando somente os territórios africanos naquele momento, porque a América já tinha, né, o Brasil já tinha sido independente, a maioria dos países da América, até Cuba já teria declarado sua independência, a questão da corrida armamentícia que eu falei, as alianças, o desenvolvimento e desfecho da guerra, né, que foi justamente com a questão dos Estados Unidos
de um lado ter entrado apoiando a Tríplice Aliança, e de outro a, a questão da Rússia, né, da saída russa também, que foi com a Revolução Russa, a saída da guerra. Foi duas questões muito importantes aí para finalizar a Primeira Guerra Mundial. Então, eu acho que com esse material, né, e o balanço final da guerra, né, acho que a coisa mais importante que vocês têm em mente é os prejuízos dessa guerra, né, essa questão armamentícia, as mortes, outros traumas. Então, a Primeira Guerra foi um prejuízo enorme para a nossa sociedade mundial, ok? Pessoal, eu quero que vocês tentem responder as questões que eu propus no PET e que vocês têm em mãos. Se não tiver em mãos, eu posso estar enviando, me procurem no WhatsApp, por enquanto no WhatsApp, vou estar à disposição. Estou indo na escola todo dia, tá bom, pessoal? Todo dia que tiver aula, ok? Então, um abraço, até a próxima.